Já parou para pensar? Se a religião funcionasse de verdade, Jesus precisaria ter morrido? E não é só isso. Por que tanta gente ainda corre atrás do mesmo sistema que fracassou? Legalismo, rituais, fórmulas prontas, enquanto o coração continua endurecido. Hoje vamos desmontar esse padrão religioso e entender por que só a cruz muda mesmo alguma coisa. Se inscreva, ative o sininho, porque essa mensagem vai mexer com você. A religião fracassou e Jesus prova isso. A nossa diferença para um ser humano da nossa época, a nossa diferença para o ser humano pós-moderno que pensa desse jeito, é que no domingo, enquanto ele está na casa dele fazendo qualquer outra coisa, nós estamos aqui na igreja, hipocritamente levantando a mão, dizendo que diminua eu e o Senhor cresça em mim. Mentira. Tua palavra é a verdade. Mentira. Enche-me espírito. Baboseira. Nós estamos cheios de ódio. Mais de ti, mais de ti. Uma banana mais de ti. Cada dia eu me encho mais do que eu ouço nesse mundo, e dentro de mim a lógica é da religião imunda, e das tratativas imundas, e do ódio, e da retribuição com o mal, e da espada, e da bala, e ainda tem sempre um religioso que vai me ungir, passar a mão na minha cabeça e dizer, você é uma bênção. Irmãos, o texto de hoje, de Lucas capítulo 6, versos 27 a 36, esse texto aqui, eu estou a semana toda lutando com ele. Ele é a favor, né? Eu tentando entendê-lo. Lendo e relendo. Nossos irmãos, né? O Jorge, o Hamilton, o Semi, um amigo nosso, pastor aqui da Raízes Urbanas. Toda semana a gente se encontra para discutir um pouco e bater papo sobre Lucas, sobre cada trecho. Essa semana foi uma semana que nós conversamos bastante. Aliás, ontem ainda era... Bom, ontem não, já era hoje, né? 1h, eu ainda estava me virando com esse texto. Esse texto aqui, irmãos, é um texto para acabar com a gente, entendeu? Esse texto aqui é um texto para a gente dizer assim, vamos fazer o seguinte, gente. Não compra mais cesta básica, não contribui mais com nada. Nós vamos entregar o prédio e vamos embora. Porque não dá pra gente viver isso daqui. E nem eu posso ser pastor, tá bom? Eu vou ler o texto e depois você pensa o que você vai fazer com ele. Nós vamos pensar o que a gente vai fazer com ele. Mas a vontade que eu digo a você, desde segunda-feira passada, quando eu comecei a ler, porque eu leio várias vezes o texto a semana toda. John Stott disse que a gente tem que ler 50 vezes para pregar o texto. Então eu vou lendo todo dia, eu leio várias vezes o mesmo trecho. E eu não consegui achar nenhum escape para fugir dele, irmãos. Lucas 6, 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, oferece também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Está pegando muito pesado, Jesus. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Qualquer um que te pedir, você dá. Não, Jesus, não pode ser assim. Você vai acabar com a igreja, Jesus. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. O senhor não acha que o senhor está pedindo muito? Faça aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Pois até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos e façam o bem e emprestem sem nada esperar em troca. Vocês terão grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Minha oração antes de pregar é: Deus,
tenha misericórdia de nós. O que você quer fazer, irmão? Você que está em casa aí, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? O que eu vou fazer com isso aqui agora? Como é que eu posso dizer a você que nós temos que ser capacho? Como é que eu vou pregar para você? O legal seria se nós pudéssemos baixar. Dá para fazer isso, irmãos. É possível hoje. Como a Sociedade Bíblica do Brasil e outras editoras têm o texto bíblico na internet, a gente pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente coloca todo o texto num arquivo de Word, por exemplo. Aí a gente arranca esses textos aqui, tira. Fazemos uma edição para deixar só os versículos que a gente gosta, que não ferem a gente, que não nos maltratam, que não tiram nosso traseiro da cadeira do conforto e que nos mantém na prática do nosso evangelho que nós queremos. Aí a gente imprime e fazemos a versão Casa da Rocha da Bíblia. É a versão revista reatualizada, diminuída, agradável, é a versão gostosa para a gente ler, sem nunca nos sentirmos agredidos. Porque eu vou te dizer uma coisa, Senhor Jesus, isso que o Senhor falou aqui, não dá, mano. Não dá não. Tomar um tapa na cara e oferecer a outra face? Alguém me pedir para andar uma milha e eu andar mais uma? Alguém me roubar alguma coisa e eu não ir atrás dele? E se ele me ofender, eu não criar problema? E se eu emprestar, eu não emprestar, eu dar porque eu não quero nada de troca? Até antes de eu subir aqui, eu estava pensando como é que eu ia pregar isso aqui. Na verdade, eu tenho minhas anotações, irmãos. Mas eu digo a você que ou nós somos de Cristo ou nós não somos. Deixa eu falar de uma coisa aqui que eu não sabia. Até antes de começar aqui eu não sabia se eu iria falar disso, mas vou tentar ser bem rápido com isso. De 35 depois de Cristo até... de 85 depois de Cristo até 160 depois de Cristo, viveu o filho de um líder da igreja, se não me engano, chamado Hipólito. O seu nome era Marcião. Marcião auxiliou seu pai no episcopado da nascente igreja do 1º e 2º século. E Marcião é o criador do marcionismo. O marcionismo era uma teologia tida como uma heresia. Que é uma heresia? É uma heresia porque Marcião dizia que haviam dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que mandava o povo invadir as terras e matarem os inimigos, e um outro Deus no Novo Testamento, que dizia para as pessoas amarem os seus inimigos. E muita gente, obviamente que você não tinha imprensa, não tinha material impresso, você não tinha internet, nem rádio, nem televisão, mas esse tipo de teoria teológica se desenvolveu e teve uma certa repercussão no 2º século, 3º, e muitos pais da igreja combateram essa heresia dizendo que não existem dois deuses, é um único Deus. Apesar de que na cabeça de Marcião não havia harmonização entre o Deus que é vingativo com o Deus que é misericordioso do Novo Testamento. O problema é que a maneira como nós lemos o Antigo Testamento e o interpretamos, ela é religiosamente tendenciosa. Por isso que parece que são dois deuses diferentes. Na verdade é um Deus só. Mas eu queria alertar você que está me assistindo, que talvez você seja marcionita. E você acredita que existem dois deuses. Zé, eu nunca parei para pensar nisso, mas pense no que eu estou te falando. Você acredita que existem dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que fala entra em Jericó e mata todo mundo, destrói o seu inimigo. E existe um outro Deus no Novo Testamento, que se chama Jesus Cristo, que diz, seja misericordioso. Você acredita nisso? Não, eu não acredito não. Presta atenção, você acredita nisso.
pior não é acreditar que existem dois. O pior é que você escolheu o errado, o do antigo, que é vingativo e violento. E sem perceber, você não só separou os dois, como você interpretou errado o do antigo, e você escolheu aquele que você interpretou errado. Por isso, quando alguém prega o evangelho e fala sobre amor, misericórdia e compaixão, você se levanta contra Jesus Cristo, porque a sua lógica é de uma falsa e errônea interpretação do Antigo Testamento, e ainda por cima, a sua escolha de fé é a escolha de fé do ódio e da vingança. Putz, eu nunca parei para perceber isso, meu. O pior é que é verdade mesmo. Porque a minha prática de fé, ela é da vingança, do toma lá, da cá, e do vamos arrebentar olho por olho, dente por dente. Então, mas tem alguma coisa errada com a sua fé. O que acontece, estou gastando tempo demais com isso, eu não quero que a pregação vire uma aula. Eu não posso me perder. O reino de Israel, como reino terreno, e a igreja de Jesus Cristo, tem propósitos, vocações e momentos diferentes na história. O reino de Israel e aquelas duas capitais, Judá e Jerusalém, se bem que viria de Judá e Jerusalém, Samaria e Israel, essa história desse povo tinha um objetivo. Esse povo tem que ser preservado temendo a Deus, e esse povo tem que ser preservado para que dele nasça o Salvador. Então esse povo não pode se misturar com outros povos, porque senão eles vão crer nos outros deuses e não vão crer no Senhor, e esse plano não vai até o fim. Lembre-se, você não tinha a palavra escrita, você não tinha Emanuel, Deus conosco, e nem a mediação do Espírito Santo que habita em nós. Como é que eu mantenho esse povo dessa forma? E tem um outro problema. Nós estamos falando de uma antiguidade, de nações que eram tribais, de uma ética muito menos apurada e desenvolvida do que hoje, onde a lei do eu gostei da sua terra, mas a terra é minha, eu mato você e sua família e fico com a sua terra, era a lei. O homem era muito mais o homem das cavernas do que o homem do shopping center. E como Deus conseguiria se revelar sem o Emanuel, sem a sua palavra, sem o evangelho do reino e sem o Espírito Santo manifesto? Até que Cristo se manifestasse, até que a sua palavra se manifestasse e até que o seu Espírito nos habitasse, Deus mantinha esse povo estanque dentro de 4 paredes com uma lei que os obrigava, porque Deus transitou no meio dos homens das cavernas até que Cristo se revelasse. Então, nessa época, se você ficar como você está, os amalequitas vão te matar. E se você ficar quieto aqui, os amonitas vão te enforcar e pegar suas mulheres e seus filhos. E se você der mole para os filisteus, eles vão dizimar todos vocês. E é desse povo que nasce o menino. Não se misturem, e entre eles e vocês, sejam vocês. Nas entrelinhas do Novo Testamento, nós percebemos toda a misericórdia de Deus, de Cristo, lá no Antigo Testamento. Lembre comigo rapidinho, vai. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus não tinha ódio das outras nações. Raabe, a prostituta que estava lá em Jericó, não só foi salva, como entrou na genealogia de Cristo, assim como Ruth, que era moabita. Aliás, Deus mandou Jonas ir pregar a sua palavra em Nínive. E Nínive era a capital dos assírios, que eram os seus inimigos. E Deus era chamado do rei das nações. Deus nunca elegeu um povo para dizer vocês são perfeitos e mate os imperfeitos. Aliás, Deus também trouxe juízo sobre o próprio Israel, não sobre só as nações estranhas. Houve juízo na época de Acabe, de Jezabel, houve juízo nos dias de Manassés. Aliás, se você já leu o profeta Jeremias, eu nem preciso te dizer, a Babilônia vai destruir Judá e Jerusalém porque esse é meu juízo. E Deus estava usando o estrangeiro para cometer juízo com o seu próprio povo. Deus nunca foi um Deus de ódio, Ele sempre foi um Deus de misericórdia. E enquanto tem 2 homens guturais das cavernas, e eu tenho que preservar o meu povo, a violência está no homem desde da queda no Éden. Não foi Deus que a criou. Deus transita
Deus transita na nossa realidade e preserva o seu plano. Eu não vou mais falar sobre isso, porque se eu falar muito sobre isso, aqui vira uma aula de teologia. Mas o interessante é que nós olhamos para o Antigo Testamento, não conseguimos enxergar que era um outro momento histórico, ético e até espiritual, e tomamos aquelas verdades como se Deus fosse um Deus de ódio. E ao invés de olharmos para Cristo e dizermos: esse é o Deus que sempre esteve e sempre foi o mesmo, desde a sua aliança, que permanece no seu sangue para a eternidade, eu tiro a misericórdia de Deus e o interpreto como um Deus de vingança, e o pior, eu escolho o Deus do mal para ser o meu Deus. É por isso que nas redes sociais e no bate-papo que você vê, nós encontramos tanta gente odiosa. E nós encontramos tantos religiosos fomentando o ódio, a espada, a bala, para se fazer justiça. E o pior é que usam textos, obviamente sempre, do Antigo Testamento, interpretando erroneamente o Deus da misericórdia como se ele fosse um Deus de sangue. Isaías 1,19. Deixa eu atrapalhar um pouco a sua cabeça. Se estiverdes dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Tá vendo, Zé? Deus quer que eu prospere como o melhor da terra. Lucas 12:20. Louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado vai ser para quem? Parece que a lógica do Antigo Testamento, onde a terra era a terra, o fruto era o fruto de verdade, o terreno era o terreno mesmo, o reino era um reino humano mesmo, o trono era um trono mesmo, e a grande prosperidade era material mesmo, porque era um tempo histórico para que o menino nascesse. Agora virou de cabeça para baixo. Agora seu fruto não é mais dessa terra. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, quando depois de Cristo é calma, o seu reino não é mais nessa terra. Louco, se ajuntou tanto, vai ficar para quem? Deixa eu ler 1 Samuel 7,13 para você. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Nossa, que palavra bonita essa em 2 Samuel 5. Está falando a Davi sobre Salomão e o reino e o trono de Davi. Lucas capítulo 1, verso 32. Sobre Jesus Cristo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, antes o trono era humano, o trono era da descendência de Davi. E agora? Agora o rei é Jesus Cristo, o trono é Cristo. Não tem mais trono. Não tem mais líder religioso no trono. Não tem mais descendência de Davi terrena no trono. Agora o rei é o Senhor Jesus. Não porque eu leio os textos de Davi, eu tomei posse da unção de Davi, eu vou ser rei como Davi. Não, não faça isso. Não faça isso, porque não é essa a lógica. Davi não representa você hoje. Davi representa Cristo na eternidade. O reino era terreno, o trono era terreno, agora não é mais. A igreja não luta por se entrar no trono político terreno, porque Jesus já se assentou no trono da glória. Deixa eu atrapalhar você mais um pouco. 2 Samuel capítulo 5, verso 12. Irmãos, eu estou dando alguns exemplos. Se você fizer por acaso o caminho das letras, nós vamos atrapalhar a sua religião toda. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo Israel. Aleluia, é isso que eu quero, ser como Davi e ter o meu reino nessa terra. Só que em João capítulo 18, 36, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros me empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ah, mas esse Jesus não tem graça. Eu queria tirar a misericórdia dele, tirar a misericórdia do Antigo Testamento, pegar só o Davi que arranca a cabeça de Filisteu e ser que nem ele, porque eu quero arrancar a cabeça do meu chefe e do meu gerente, pô. Eu quero uma religião que avalize o meu ódio. Deuteronômio 21, 22 a 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Quem morrer no madeiro é maldito. Aí Filipenses 3, 17 a 21 diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia agora, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não, Paulo, tá certo, eu tenho que ser inimigo da cruz, porque é maldito que ficar no madeiro.
O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Quem estava no madeiro era maldito, mas para nós Jesus é bendito. Sempre Deus foi um Deus de misericórdia. O Deus mau e violento é o Deus da religião que o interpreta segundo a sua queda, não segundo as Escrituras. O Rei das Nações abençoaria todas as famílias da terra. Mas para a lógica religiosa isso é péssimo. Porque para que você dependa da religião, eu tenho que te dizer que você tem ainda um inimigo terreno. Para que eu te mantenha no sonho de ter o teu reino nessa terra. Para que eu te mantenha o sonho de que você vai prosperar nessa terra. E que você vai ter um trono nessa terra. E que você vai colher frutos dessa terra. E como eu mexo com a sua ganância, que quer ser tudo que você puder materialmente nessa terra, eu desfaço o reino espiritual, o trono espiritual, a graça e o evangelho, e te vendo a religião, obviamente, porque você paga caro, para obter os teus resultados nesta terra. Enquanto Jesus Cristo diz que o trono é o trono de Jesus Cristo, que o reino é um reino eterno, que o fruto é espiritual na nossa vida, e que a nossa terra não é mais aqui, mas ela é em outro lugar. Mas se eu te disser isso, eu acabei com o comércio. E eu vou ter que te dizer que você vai ter que vencer a sua ganância. Isso não é bom. Porque é por causa da sua ganância e porque você quer ter muito, que você entrega muito para a religião. Porque o mercado da fé, ele responde exatamente aos anseios do meu ventre religioso. Por isso Jesus bateu de frente com os religiosos. Versículo 27. Ame o seu inimigo, disse Jesus no verso 27. Ai Jesus, mas em Levítico 26 dizia assim: vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. Era necessário, ou você acaba ou ele acaba com você. Mas agora você vai amar o seu inimigo, porque o seu inimigo não é mais essa pessoa. Você não luta mais contra a carne e sangue, a sua luta é contra principados e potestades. Seu inimigo agora é o diabo, não é o seu gerente, nem o seu chefe, nem a sua sogra, nem o seu genro. A luta não é contra a carne e sangue. Por isso Jesus disse: ame o seu inimigo. Em Gênesis 12:3, Deus diz a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas agora Jesus diz: abençoe aquele que te amaldiçoar. Abençoem aqueles que vos amaldiçoam e orem por aqueles que maltratam vocês. Em Deuteronômio 19:18-21 diz: os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam e temam, que nunca mais tornem a fazer semelhante mal. Quer dizer, é necessário. Não tem Espírito Santo, não tem a palavra, não tem Emmanuel, Deus conosco. Então é assim, não olhem para ele com piedade. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Não vai ter jeito, senão vocês vão morrer. E agora? Agora aquele que pedir a tua capa você entrega, e aquele que pedir o teu olho você dá, e aquele que bater na tua face você dá outra. Vocês já conhecem o Emmanuel. Vocês já conhecem o Deus conosco. Vocês já conhecem a palavra. E aquele que roubar a tua capa. Em Levítico 6:1-5 dizia assim, versículo 2: se a pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que esse lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou tentado chegar a um objeto perdido, ou tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento o que achou, ou fizer alguma coisa de todas em que se acostuma pecar, será pois que, tendo pecado e ficando culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou depósito, ou que foi dado, ou perdido, que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte, tem uma multa.
e entregará aquele que pertence no dia em que tiver a oferta pela culpa. Vai ter que ser assim para vocês aprenderem a ser corretos. Se roubar, vai entregar mais. Agora vocês já sabem o que é correto, vocês têm o Espírito Santo. Se a pessoa roubar, deixa para lá. Ah, não dá, Jesus. Amar o inimigo, fazer bem ao que me odeia, bendizer ao que me amaldiçoou, orar por quem me calunia, a quem me bater eu dar a outra face, ao que tirar a minha capa eu dar também a túnica, a qualquer um que me pedir eu entregar, e até a quem me roubar não entrar em demanda. Irmãos, ou nós somos de Cristo, ou a gente fecha isso aqui. E eu digo a você que isso daqui para mim é muito complicado. Porque como você, eu sou uma pessoa de carne e osso, que carrego mágoas e tristezas pelo que pessoas fizeram por mim no passado. E tenho vontade de vingança, e de vez em quando eu fico sabendo que a pessoa tropeçou e enfiou a cara a fuça no muro, eu aplaudo e dou meus pulinhos dessa altura. Hoje de manhã, estava discutindo com a minha esposa por causa que queimaram a estátua do Borba Gato e tem opiniões para lá e para cá. E a gente fica... Todo dia nós somos engolidos pelo ódio da terra para reagirmos a essas notícias com ódio e não com paz. E ainda vamos usar versículos mal interpretados do Antigo Testamento para dizer que Deus gosta desse ódio, para me sentir em paz na minha igreja quando eu levanto a mão, mesmo que eu esteja cortando o pescoço de quem está ao meu lado. Porque a religião serve para isso, para passar a mão sobre a sua cabeça, dizendo que você é lindo, bonito, santo e puro e que Deus te ama. E que a sua espada é a justiça de Deus, para que você odeie, para que você destrua quem não é igual a você, para que você chute, para que você destile todo o seu ódio e a sua vingança, e ainda entre dentro de um lugar erroneamente chamado igreja, e diga aleluia, 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 glória ao Senhor. Desde que você dê a oferta correta, a religião vai sempre te abraçar e dizer, você é um santo homem de Deus. Porque na verdade, pouco importa o que Jesus Cristo diz, o que importa é o que nós interpretamos de Deus. E como na verdade é impossível nós fazermos o que Jesus nos disse, é muito melhor abraçar o ódio. Nós somos engolidos pelo caos desse mundo. Porque se eu disser as palavras de Cristo, quando eu sair por aquela porta ali, para as pessoas desse bairro, que eles têm que amar o inimigo, fazer bem ao que odeia, bendizer aos que maldizem, orar pelos que caluniam, bater e dar a outra, quando for bater na sua face, entregar a outra, ao que tirar a capa, dar também a túnica, entregar a qualquer um que pedir, e se alguém roubar, não entrar em demanda. Isso aqui tem um nome. Isso aqui o nome é otário, trouxa, imbecil e idiota. Mas Jesus chamava isso aqui de Filho do Altíssimo. Você vai ter que escolher se você é um filho do reino ou um filho do caos. Eu também. Eu também. Eu vou ter que escolher se eu vou ser um pastor do caos ou um pastor do reino. Ou nós vamos ser uma religião que harmoniza as mazelas do caos com o nosso discurso de santidade, e seremos os hipócritas religiosos que pregam uma santidade que não praticam. Ou nós vamos sacrificar a nós mesmos e morrermos para nascer de novo, para sermos filhos do Altíssimo, povo do Evangelho. Eu só pediria a você que você tivesse paciência comigo, porque sou eu que pastoreio a igreja e eu sou tão odioso como qualquer outra pessoa. E fico nervoso no trânsito quando o cara me fecha e torcendo para ele bater lá na frente para largar a mão de ser trouxa. Porque eu não consigo ser cristão e dizer, Senhor, abençoa esse cara porque ele não sabe o que faz. E se eu fizer isso, mesmo sozinho dentro do meu carro, parece que todas as pessoas do mundo ao meu redor estão dizendo, você é trouxa, você devia fechar ele lá na frente, porque essa é a lógica do caos. Mas Jesus diz assim, o que você quer que os homens façam com você, faça também por eles. Havia mesmo nos povos antigos, uma ética que foi desenvolvida na filosofia grega, de que você não deveria fazer pelo outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você.
Mas aqui nós temos o caráter negativo. Depois foi chamada de lei de prata. Não faça pelos outros o que você não quer que façam com você. Mas Jesus foi além disso e disse, não é só não faça o mal pelo outro que você não quer receber. Faça o bem pelo outro mesmo que ele faça mal, porque é o bem que você gostaria de receber. Parece que os filhos de Deus, eles nadam contra a maré, porque eles vivem a lógica do reino. E mesmo que eles sejam pendurados no madeiro, chicoteados, tidos como idiotas, retribuindo o mal com o bem e não com o mal, eles continuam fazendo assim. Eles continuam lutando contra o caos através do amor. O que a Bíblia nos mostra é que o final dos tempos será um momento em que a besta vai governar os homens. E a besta não é uma pessoa, a besta não é um líder político e nem uma ideologia política. Se você crê nisso é porque a tua visão está muito do Antigo Testamento, é muito olho por olho dentro, você precisa ler a Bíblia melhor. É um espírito, que aliás é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. O problema é que ele vai governar a cabeça de todos serão um. E os que pensarem o contrário disso não vão conseguir viver nessa terra. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade que começa a se apresentar na nossa geração, mas que já vem se apresentando em outros lugares, em outras gerações, com até mais veemência, de que o mundo é um lugar que não tem lugar para nós. Sim, nós vamos falar do amor de Deus. Sim, nós vamos falar da graça de Deus. Mas isso vai ser tido como imbecilidade, tanto pelo mundo quanto pela religião. Essa semana eu vi um comentário de uma pessoa sobre uma fala minha. Às vezes eu leio, sabe? E o cara fez uma confusão do que eu havia falado. Ele quis encaixar o que eu falei numa ideologia do materialismo histórico dialético, como se eu estivesse... E eu falei assim, meu Deus do céu, quanta falta de evangelho. A cabeça dele só funciona com marxismo, ou com progressismo, ou com conservadorismo. Que pena que ele não morreu ainda em Cristo para ser uma nova criatura. A discussão era que o que eu falava era uma isenção e eu estava fugindo da discussão política. Como se a discussão política pudesse transformar o pecado do ser humano. Como se um sistema externo conseguisse mudar o que o homem é internamente. Sistemas externos só mudam práticas externas, mas continuam com a morte dentro do ser humano. E mais cedo ou mais tarde ela vai pular de dentro dele para fora para matar os outros. A verdade é que nós não cremos no Evangelho. Nós não gostamos do Evangelho. E nós não aceitamos essas palavras. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que lhe bater numa face oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu não entre em demanda, como quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Nós somos um arremedo de crentes. Nós somos uma farsa. Nós carregamos tudo o contrário disso aqui dentro de nós. Nós queremos vingança contra os nossos inimigos. Nós damos em troco o mal aos que nos odeiam. Nós xingamos quem nos xinga e caluniamos quem nos calunia. E quem bate na nossa face com uma mão, a gente põe um soco inglês e arrebenta a cara dele depois de ter treinado MMA. Ao que tira a nossa capa, a gente vai e arranca duas dele. E ao que me pede, eu digo que é vagabundo, que ele não merece receber. Ao que leva o que é meu, eu entro em demanda, arrumo falsa testemunha para tentar destruí-lo. E o que eu quero que os homens me façam é o contrário do que eu faço contra eles.
Só que no domingo a diferença nossa, a nossa diferença para um ser humano da nossa época, a nossa diferença para o ser humano pós-moderno que pensa desse jeito, é que no domingo, enquanto ele está na casa dele fazendo qualquer outra coisa, nós estamos aqui na igreja, hipocritamente levantando a mão e dizendo que diminua eu e o Senhor cresça em mim. Mentira. Eu quero nascer de novo. Mentira. Tua palavra é a verdade. Mentira. Enche-me espírito. Baboseira. Nós estamos cheios de ódio. Mais de ti, mais de ti. Uma banana mais de ti. Cada dia eu me encho mais do que eu ouço nesse mundo, e dentro de mim a lógica é da religião imunda, e das tratativas imundas, e do ódio, e da retribuição com o mal, e da espada, e da bala, e ainda tem sempre um religioso que vai me ungir, passar a mão na minha cabeça e dizer, você é uma bênção. Porque eu adoro me enganar. E é muito fácil para mim vir aqui no domingo e falar do Evangelho e falar de Cristo, enquanto você não sabe o que está dentro de mim, o ódio que eu carrego e a vontade de dar um murro na cara do cara que fez o que fez contra mim. E você dizer, o Zé é uma bênção. Uma bênção escambau. Nós somos todos um bando de falsos e hipócritas que não temos coragem de olhar no espelho e dizermos, é o seguinte, você que eu estou olhando no espelho, você não presta. Seu vagabundo, sem vergonha, hipócrita e falso. Essa semana, irmãos, tem alguém me ligando. Deve ser Deus para fora. É Deus, ó. Você viu? É a mensagem de Deus. É isso mesmo, Zé. Você é um falso hipócrita, sem vergonha, vagabundo, e não vale o prato que come, que aliás fui eu que te dei. Tá vendo? Acabou de chegar aqui no Instagram. Por isso eu disse a você, irmãos, que essa semana aqui eu me debati muito com esse texto, sabe? O que a gente vai fazer agora? Você diz aí. Esse prédio aqui é alugado, irmão. É fácil para a gente entregar. Aliás, o proprietário aqui foi muito legal com a gente. Se eu disser para ele, a gente não vai mais, obrigado, você ajudou bastante. Mas nós não vamos... vocês vão alugar outro? Não, não vamos alugar mais, não. Para fazer o que a gente faz, não precisa mais de igreja. Não precisa mais. É melhor a gente voltar como o cão ao próprio vômito, ou aquele que se suja, suje-se mais ainda. Se é para a gente ser assim, irmão, então vamos parar de hipocrisia. Se não, eu vou te convidar a entrar num grande quebra-pau sem ter a turma do deixa disso. Porque a luta vai ser contra nós. Porque não adianta o sorrisinho que eu dou para você. Eu vou ter que ser um cara de Deus de verdade. É mais fácil ser um religioso e voltar para o Antigo Testamento e obedecer à lei. Interpretar Deus como um Deus de ódio, reproduzir tudo aquilo e me sentir bem. E chegar na igreja e abraçar as pessoas. Eu acho que nós deveríamos fazer isso. A verdade, irmãos, é que eu não consigo. Da mesma forma que eu me odeio e não consigo me aceitar no hipócrita que eu sou, eu amo a Cristo e eu quero ser como Ele de verdade. Então isso dói muito. Porque seguir a Cristo dói. A igreja de Cristo, olha, a igreja não é o lugar que a gente fica discutindo se eu vou aceitar você do jeito que você é. Igreja de Cristo é onde ninguém se aceita como é. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um clube. Eu não mereço estar aqui pregando. Isso aqui não é uma papagaiada para a gente gastar o fim de semana, depois postar e falar glória a Deus e pôr um versículo. É muita estupidez da nossa parte. Reino de Deus é a nossa vida. Ou nós vamos dizer, eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Eu estou cansado de ficar tentando responder para mim mesmo e para os outros se Deus vai fazer a minha vontade ou vai me aceitar como eu sou.
Já faz tempo já que é para eu ter jogado a minha vontade fora e já ter matado a mim mesmo na cruz para nascer de novo e ser como Ele. Se eu não entendi, é melhor cair na gandaia mesmo e fazer o que quiser fazer. Mas não põe Deus na tua história, nem na minha. Nós precisamos de conversão. Todos quantos o receberam são chamados filhos de Deus. Eu queria te perguntar se você quer receber a Cristo. E a semana inteira, e eu preciso responder para mim mesmo também se eu quero receber a Cristo. E se eu estou disposto a abençoar quem me amaldiçoa, e a amar o meu inimigo, e a fazer bem a quem me odeia, e bendizer a quem me maldiz, e a continuar tomando tapa e oferecendo a outra face, a entregar a minha capa quando me levarem e dar também a túnica, o sapato, a sandália, a dar a qualquer um que me pede, e se alguém levar o que é meu, não ficar brigando, e o que eu quero que os homens me façam, eu fazer também para eles. Porque se eu amar apenas quem me ama, que recompensa que eu tenho? Se eu fizer o bem só a quem me faz o bem, que raio de gente que eu sou? Até os pecadores fazem isso. E se eu empresto para querer ganhar alguma coisa dos outros, que raio de crente que eu sou? Qualquer um no mundo faz isso. Então amem o seu inimigo e faça o bem, empreste sem esperar nada em troca, e assim será grande o vosso galardão, e assim vocês vão ser filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para aqueles que são ingratos e maus. Esse negócio de pregar a Bíblia não dá certo. E essa coisa de pregar o livro em sequência é uma droga. Porque eu podia sempre escolher um tema bom só para agradar a mim, massagear o meu ego e a você. Mas aí quando a gente lê o texto inteiro, chega no domingo que tem que passar por essas drogas desse texto, e eu tenho que falar essas coisas para você e para mim, entendeu? Eu tenho que vir aqui falar essas coisas e você tem que estar aí na tua casa, que é um domingo de descanso, pô, que é super legal. Já estragou o domingo, porque agora... Eu devia mudar de igreja, ir para um lugar que eu sempre recebo bênção, profecia de maravilha, que enchem o meu ego, que alisam a minha cabeça, para dizer que eu estou em paz, que Deus te ama, que você é uma bênção. E aí eu e você íamos esconder esse monstro estúpido que nós carregamos dentro de nós e posarmos de bênção para esse mundo que vai nos odiar pela nossa hipocrisia, é óbvio. E orar para que Deus nos dê um país terrivelmente evangélico. O que a gente faz com esse texto, irmãos? A gente tem pelo menos até a semana que vem para responder. Ou pelo menos até o dia 19 de setembro, porque daí a gente já acaba com tudo. Mas tem uma coisa que eu preciso encerrar dizendo. Existe um caminho. É o caminho do arrependimento. De dizer, Senhor, me perdoa, eu não consigo viver o que Cristo ensinou. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso mortificar a minha carne a cada dia. Eu preciso me converter. Eu preciso conhecer o Teu amor. A extensão, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu preciso entender mais a Tua cruz. Eu preciso, Pai, conhecer mais a Tua graça. Eu preciso que o Senhor não só me perdoe, mas que o Senhor tenha paciência comigo, porque eu ainda vou tropeçar muito, e eu vou ainda orar muitas vezes pelo mesmo pecado, e eu sei que o Senhor é paciente e benigno, e cada vez que eu falar, Senhor, sabe, eu pisei na bola outra vez, mas eu não quero ser quem eu sou, eu estou lutando contra mim mesmo, como diz Paulo, miserável homem que sou, eu esmurro o meu próprio corpo, eu estou brigando comigo mesmo, Senhor, eu não estou... Quem vai me livrar desse corpo de morte? E eu preciso muito que quando você entre aqui, ou quando a gente se encontrar, você não me trate como um guru, você não me trate como sabichão, nem como o santo dos santos, nem como o grande e poderoso distribuidor de unção, mas como um cara como você, que estamos juntos caminhando como discípulos aos pés da cruz, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. É o caminho de nós sermos achatados e esmagados pela palavra da cruz. É o caminho de nós sermos pisoteados e triturados, espremidos pela palavra do Evangelho,
que sutilmente em amor me diz: coloque-se no seu lugar. Talvez, se nós fizermos isso, seja o único jeito de trilharmos esse caminho. Porque quando Jesus disse que o caminho era estreito, o caminho não é estreito porque você vai ter pouco dinheiro. O caminho não é estreito porque o seu carro não vai ter ar-condicionado. O caminho não é estreito porque você não vai ser o chefe e vai ser outro. O caminho não é estreito porque você vai ter menos honra do que o outro tem e menos seguidores do que o outro. O caminho é estreito porque você vai ter que matar você mesmo, tá entendendo? Vai ter que ser muito homem, muito mulher, muito digno, muito macho, no real sentido da palavra, para dizer: eu vou lutar contra mim porque eu não presto. O único jeito de verdade recuperar uma pessoa que está com um vício é quando ela diz: eu sou um dependente. Eu estou aqui na minha reunião número 1700 e não sei quanto dos Alcoólicos Anônimos. Eu sou um dependente e estou há 10 anos sem beber. Eu reconheço e sei que se eu comer um bombom de rum, eu tropeço outra vez. Para a gente entrar aqui todo domingo e dizer: redimidos por Cristo, salvos pela graça, e conseguimos passar mais uma semana sem sermos engolidos por essa teoria de ódio que está do nosso lado. Mas eu confesso que eu tropecei terça-feira, mas eu pedi perdão. Jesus nos ajuda a andar pelo caminho estreito. Jesus nos ajuda a negarmos a nós mesmos. Senhor, nós não prestamos, nós não merecemos. Nós falamos aleluia da boca para fora e dizemos dane-se para quem está do nosso lado, da boca para dentro. Nós temos trejeitos e rituais bonitos religiosos, mas carregamos uma porcaria de ser humano por dentro. Queremos vingança, queremos a nossa capa com juros, queremos a morte de quem bateu na nossa face. E nós concordamos com o caos dessa terra. Se eu crer em Cristo, eu sou um otário e um trouxa. Eu tenho que te confessar, Senhor, porque essa é a verdade. É assim que eu penso mesmo. Eu sei que o Senhor já sabe. O Senhor não se escandaliza de eu te falar isso. O Senhor já sabe o que eu estou pensando mesmo. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Como é que a gente vive no mundo que a gente vive, Senhor? Onde as pessoas ainda não te conhecem, onde existe tanto ódio. E sabe, Senhor, quando eu faço essas coisas que o Senhor diz para fazer, eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu acho que eu devia ter dado uma cacetada, eu devia ter reagido. Porque dentro de mim eu tenho mais do meu velho homem do que do novo. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Como é que nós vamos ser a tua igreja nessa cidade de São Paulo? Como? Como é que nós vamos nos reunir aqui, colocar uma placa, falar de Jesus, cantar nossas músicas, se dentro de nós sabemos que não tem nada a ver com isso? Então nos ajuda, Senhor, que pelo menos sejamos arrependidos. Para amanhã eu ser um pouco melhor do que eu fui hoje. Para eu ler mais a tua palavra, orar um pouco mais e aprender um pouco mais de ti a cada dia, ser um pouco mais parecido contigo amanhã, depois de amanhã. Eu ainda vou tropeçar e eu sei que a tua misericórdia dura para sempre, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Então me perdoa, Senhor. Mas eu te agradeço porque a tua palavra é nua e crua e ela nos despe da nossa hipocrisia. Me ajuda os meus irmãos, os que conseguiram, Senhor, manter a sua televisão acesa e ligada ao seu computador ao longo dessa pregação. E ajuda a gente, Senhor, a olhar para o nosso coração e falar: eu não presto, mas eu preciso de Cristo. E tem misericórdia de nós, Senhor. Que isso se reflita na minha família, essa minha sinceridade. Eu possa dizer para os meus filhos: me perdoa, eu errei, eu sou falho. Eu possa dizer isso para minha esposa, para o meu marido, para o meu patrão, para o meu funcionário, para o meu irmão da igreja.
E eu dizer para as ovelhas que eu dirijo, dizer, me perdoa, eu sou um cara falho, errado, é só isso aqui, mas eu estou melhorando. E nós sermos um pouco mais verdadeiros, um pouco mais humanos, um pouco mais crentes, um pouco mais convertidos, um pouco mais tementes. E possamos a cada dia, reconhecendo isso, te servir mais, levar a tua luz, tentarmos combater a onda de ódio que vivemos com o teu amor, ainda que sejamos atropelados, ou aparentemente, porque aqueles que são teus vão ouvir o teu amor e vão entender. Nos ajuda, Senhor, porque nós te amamos e temos plena convicção que sem ti nada somos, e não conseguiremos viver isso que o Senhor nos ensinou, sem que o teu Espírito nos ensine. Em nome de Jesus, amém. Acho que agora você entende porque no Antigo Testamento as pessoas não iam conseguir viver isso. Sem Cristo, sem a palavra, sem o Espírito. Não é que Deus era violento. O homem era isso aí, bicho solto. Eu encerro essa pregação de hoje com um hino evangélico cantado por Jesus para os seus discípulos naquela ceia. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Obrigado por o Senhor ter morrido por nós, mesmo a gente não valendo nada. É importante sempre lembrar do verdadeiro motivo de todo o sacrifício de Jesus. Ele não veio apenas para mudar nosso padrão de religião, ele veio para mudar nossos corações. A vida com Jesus não é uma religião, mas uma relação de amor com o nosso Criador. Obrigado por assistir, deixe seu comentário abaixo. Até a próxima! Brave Hits. Você gostou? Compartilha com a moçada. Baixe o nosso aplicativo no Play Store e fique ligado 24 horas. Brave Hits. Viva a experience!